Olá, eu sou o Fabiano Souto, eu vou falar um recorte da minha tese de doutorado, apontando alguns aspectos importantes, né, para compartilhar com vocês nesse momento. O Letras Libras de fato foi um impacto, né, para a comunidade surda e especificamente para o tema que eu abordo, que é a literatura surda. Então, a ampliação da literatura surda através de Letras Libras é um ponto importante. Eu farei um resgate um pouco desse histórico. Bom, nós sabemos que historicamente a comunidade surda e as pessoas surdas têm uma dificuldade, uma barreira com a escrita e leitura. Muitas vezes esse processo não é um processo natural, então é um processo que exige, né, a consulta de materiais, como dicionário e tantos outros materiais. E muitas vezes o surdo quer reproduzir aquele pensamento, reproduzir o que ele gostaria de dizer, mas escrevendo ele sente dificuldade, e aquilo muitas não representa aquele pensamento que ele quer. E muitas vezes os materiais, como dicionários e tantos outros, não trazem, para ele é só um livro com um monte de palavras e não traz uma significação. Então, diante dessas barreiras, muitas vezes, escolares e tantas outras, que a comunidade surda começou a entender a necessidade de criação, né, de materiais que pudessem ser divulgados para a comunidade surda. E aí então a literatura se inicia esse processo de uma busca de uma literatura. E esse material que eu coloquei no slide é um dos primeiros. No ano de 1999, nós já temos algumas produções que são traduções. Essas publicações também são uma nova etapa, um novo momento, né? Depois de 5 anos a gente começa a ver outros materiais surgindo. É importante destacar que esses materiais foram produzidos antes da lei de Libras ser aprovada. E então ele tem um impacto diferente, né? São produções de literatura, de humor, de histórias, e o objetivo principalmente era a venda desses materiais e muitas vezes a compra pelo MEC para distribuição em escolas. Após a aprovação da lei de Libras, se muda um pouco a perspectiva da produção desses materiais. Há uma luta, há um movimento em busca de direitos da comunidade surda, uma busca de direito da presença de intérpretes, e isso expande o espaço em que os surdos querem estar e qual a necessidade desses materiais. E principalmente a concepção de que eu, surdo, posso produzir literatura. E um fenômeno importante que impacta essa realidade é o curso de Letras Libras no Brasil. E a partir da produção desses materiais, começam a se pensar então na disciplina de literatura surda. Ou antes o nome era disciplina de literatura visual, e aí então começaram a se discutir esses processos. Precisamos ter uma disciplina de literatura 1, literatura 2, né? Porque nós não tínhamos base teórica para discutir literatura surda. Então começamos a pensar nesses processos, nessas etapas. E quando a comunidade surda entra no curso, alguns tinham contato do que é literatura surda e outros não. Uns já tinham lido algum tipo de literatura, outros têm contato com esse termo pela primeira vez dentro do curso. Então há um público diversificado. Alguns que, eu estudei literatura no ensino médio, mas era outro tipo de literatura, era outro tipo de relação. E aí a disciplina de literatura, ela começa a pensar em alguns aspectos, né? E obviamente a primeira disciplina, ela tem um caráter muito diferente da realidade que nós temos hoje, a discussão, a base teórica, né? Essa primeira disciplina, por exemplo, trazia apenas 3 aspectos relacionados à literatura: a questão da
adaptação, da tradução e da produção. Alguns surdos se sentiam muitas vezes intimidados porque desconheciam a literatura nacional, a literatura clássica, e aí então, através dos processos de adaptação, de tradução, os surdos começaram a entender a necessidade da produção. Porém, essa produção, o início dessa produção foi um processo complexo, porque muitos surdos ainda não tinham a compreensão da necessidade ou da experiência ou da expertise necessária para produzir literatura. Pós-letras libras, nós vemos uma realidade muito diferente, onde que nós temos espaços de circulação de muita produção da literatura surda, como em DVDs, né, já que são materiais disponíveis, YouTube. E não somente a produção desses materiais, a gente começa a identificar um novo campo de pesquisa, né? Então, quantos surdos estão realizando pesquisas na área de literatura dentro das universidades? Pensando na teoria, mas não só na teoria. Durante todos esses anos, a gente começa a identificar que festivais de literatura surda no Brasil têm ocupado um espaço importante. Muitas vezes os surdos produzem um material como um trabalho do curso de Letras Libras, com vergonha, com timidez para produzir esse material, e depois, hoje, os surdos começam a dizer, não, eu vou expor essa minha produção, eu vou divulgar a minha produção. E aí então, muitos festivais foram criados. O primeiro deles no ano de 2003, eles nem tinham um nome de literatura surda, era um nome como arte e cultura surda, né, porque não se tinha essa compreensão. E logo depois, em 2011, na realidade, depois de todos esses anos, em 2011 inicia-se então um processo, né, de divulgação, né, e o Festival Brasileiro de Cultura Surda, ele teve um papel importante porque ele se configurou pós-Letras Libras, onde ele reuniu as produções desses alunos que eles haviam produzidos. E então ele reuniu esses materiais e então pôde expor esses materiais. Logo depois, aqui em Florianópolis, nós temos o Folclore Surdo, onde que nós começamos a ver a participação e essa produção tomando corpo. O Sarau, também de Libras, que tem no estado do Rio de Janeiro. Em Recife, no ano de 2016, primeiro Festival de Cultura Literário. E o Festival de Folclore Surdo, né, que evento importante, né, onde promoveu workshops, interação e propiciou o aprendizado, né, dos surdos. E principalmente iniciou um processo de compreensão dos surdos, da importância e de protagonismo cultural. Isso de fato toma um impacto importante para a comunidade, né, onde que os surdos aprendem dentro dos workshops, criam a concepção de que eles podem ser protagonistas dessa produção, e aí então vem pro palco e expõe essa poesia. E essa concepção, essa compreensão de que eu posso, de que mesmo as pessoas vão me olhar, eu posso produzir, e as pessoas vão gostar daquele poema, daquela literatura, isso de fato muda a realidade. Então, eu, por exemplo, Fabiano, sou uma realidade disso, né? A gente vê os surdos jovens. Ontem nós tivemos os alunos jovens aqui do curso de Letras Libras apresentando, né? Sendo protagonistas de produções em língua de sinais de forma, de fato, muito positiva. Né? Então há incentivo nesse momento para que essas produções comecem. A crítica agora não é uma crítica negativa, mas é uma crítica que estimula essa produção. E no ano de 2017, né, as produções dos slams em Libras, a gente começa a acompanhar e perceber, nossa, como rapidamente, de 2003 a 2017, né, nós tivemos tantos eventos.
Este próximo evento que vocês podem ver é um evento em Fortaleza, né? Nós temos o congresso do INES, mas essa é a instituição lá, o Instituto Cearense de Educação de Surdos, que eles também produziram, né? Muitas vezes nossas visões estão vinculadas à academia, mas é importante o nosso olhar para a escola. E para finalizarmos, é importante nós compreendermos, né, a riqueza no alcance das mãos, das possibilidades em que a língua de sinais tem. Então, aquelas barreiras que nós tínhamos, essas barreiras se tornaram agora conquistas, onde nós podemos expressar através dessas produções. E a literatura surda não é algo simples, é algo extremamente complexo, onde envolve aspectos da língua, de identidade, aspectos culturais, aspectos da subjetividade. E esses são pontos importantes para nós, pensarmos no nosso histórico, né, e tudo isso contribui especificamente para as produções em língua de sinais. Então, um aspecto importante é o registro disso, né? Que legal, que linda essa produção, mas isso se perde porque não há um registro. É importante pensarmos em possibilidades de registrar. Quando produzimos festivais como esse, Sarau, como esses materiais estão sendo produzidos. E a questão importante, como isso chega nas escolas bilíngues. Quando a Ronice diz que precisamos incentivar as produções, eu reflito sobre literatura surda e começo a compreender que nós estamos ainda longe de algumas conquistas. A base que seria importante da literatura surda, muitas vezes essas crianças não têm. Nós precisamos atraí-las, nós precisamos mostrar. Muitas vezes a gente produz festivais, sarais e tantos outros materiais para surdos adultos. E nós precisamos produzir materiais que cheguem nas crianças surdas também. Nós vamos produzir pesquisas que acompanhem essas crianças. Que nós possamos produzir arquivar esses materiais. É importante que possamos refletir no registro acadêmico e pensarmos na escola de surdos, de que modo a literatura vai impactar as escolas de surdo e as crianças surdas. E a minha sugestão é que tenhamos festivais que compreendem a necessidade dos surdos. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Quem é o próximo? Cadê? Câmera no cerimonialista. Nós temos tempo para perguntas. Alguém gostaria? Por favor, pode se dirigir ao palco. Câmera no comunicador e na pessoa que vai fazer pergunta. Bom, eu considero também a literatura uma questão importante, tanto para adultos quanto para crianças. Quando você aborda a questão da literatura surda na escola, enquanto ator, para fazer esse trabalho com as crianças surdas na escola, fazer esse trabalho nos cursos de letras libras para adultos, para os alunos da graduação, e como fazer isso na escola com as crianças surdas? Quem seria esse profissional? Hoje a Ronice Bom, eu penso que tem dois pontos importantes. A professora Ronice explicou hoje sobre esses dois aspectos importantes. A questão da carga horária, por exemplo, né, do português e da disciplina de Libras, onde que as pessoas pensam que a disciplina de Libras dada uma vez já seja suficiente. E muitas vezes o professor surdo quer trabalhar, né, o professor bilíngue quer trabalhar com outros temas e ele não consegue, porque a carga horária de ensino que ele tem é muito pequena. E isso é um ponto importante.
com os cursos de pedagogia bilíngue, eu imagino que esse é um tema caro para este curso, onde que as escolas precisam pensar nesses aspectos, precisam refletir sobre esses pontos. E não é só a disciplina de português, né? É preciso pensar, né, em como registrar esses pontos. E aí então, nós se apropriarmos desse conteúdo, utilizarmos a Libras como forma principal, né, apresentar isso, e aí então, depois apresentar a língua de sinais, apresentar a literatura surda, e em conjunto essas atividades trabalharem juntas. E tanto um conjunto, né, seria que com a Libras e com o português, eles poderiam se interagir, né? Mas de que modo mudarmos essa realidade quando um português tem uma carga horária muito maior, né? Seria possível compartilhar essas horas. E muitas vezes esses professores não têm compreensão da literatura surda. Muitas vezes esses professores surdos também não sabem da importância da literatura surda porque eles nunca tiveram sua formação, né, acadêmica, né, estudando também enquanto alunos nas escolas. E o que acontece, acontece um processo que é a evasão dos professores surdos das escolas de surdos e acessando as universidades enquanto professores de L2. E isso prejudica esse processo também. Eu espero que a realidade mude e eu espero que a gente tenha um futuro um pouco diferente. Próxima pergunta. A câmera no palco para o comunicador e a pessoa que vai fazer pergunta. Eu tenho uma dúvida. Eu considero importante o estímulo da literatura surda enquanto conteúdo visual, mas uma questão que eu levanto, por exemplo, são as cidades do interior dos estados, por exemplo, Minas Gerais, um estado muito grande. Como podemos dar início à literatura surda para as cidades do interior, por exemplo, do estado de Minas Gerais? Essa é a minha preocupação. Câmera no palco, por favor. Bom, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, nós começamos a pensar, né? Nossa, como seriam essas cidades do interior, né? Tantos municípios, esses surdos estão em escolas inclusivas. E eu estive conversando com algumas pessoas e pensando a esse respeito. No meu doutorado eu fiz uma investigação com professores e eu percebi que os professores queriam, como nós temos hoje um glossário do curso de Letras Libras aqui na UFSC, eles queriam ter um site que disponibilizasse materiais sobre literatura surda. Um site acessível em que tivesse um projeto, né, grande, onde que as pessoas pudessem ter um repositório desses materiais. Na época do mestrado, a gente pensou nessa possibilidade, né? E muitas vezes os livros, por exemplo, têm faixa etária na sua produção, certo? Mas as produções em língua de sinais ainda não compreendem uma faixa etária. Nós não temos regras estabelecidas, por exemplo, de produções que se relacionam com a faixa etária do usuário ou do cliente ou de quem vai acessar esse material. Então, uma das possibilidades é termos um repositório de literatura surda que pudesse ser compartilhado. Mas ainda nós não temos isso pronto, mas acredito que com a tecnologia e com interesse de pessoas, unindo forças, a gente futuramente possa ter um espaço que poderia ajudar.